Olá, tudo bem? Sou a professora Vilma Elisa Dávila e mais uma vez estou aqui para a gente falar aí pela última vez, a última parte, a parte número 5 das pegadinhas da língua portuguesa. Portanto, são mais 7 orações, 7 enunciados que contêm erros que a gente vai conversar aí ao longo da aula, ok? Último capítulo da série, né? Graças a Deus. Olha ali, pegadinha número 1. Luiz apaixonou-se por Maria, por isso namora com essa moça há muito tempo. Professora, não estou encontrando erro, sabe por quê? Porque todo mundo usa de maneira adequada. Ó, o problema tá aqui, peraí. Namora com. Cuidado, quantas vezes disse, ouvi, e para mim é o normal, é o certo, é assim que eu aprendi. Olha aqui, pessoal. Luiz apaixonou-se por Maria, por isso namora. O verbo namorar, namoro alguém e não com alguém. Então, mais um exemplo de regência verbal usada inadequadamente. Então, o verbo namorar é namorar alguém, só alguém, e não com alguém. O verbo namorar não exige preposição com, tá certo? Então, você fique atento quando você for usar essa forma, o verbo namorar, ó. Isso aqui, esquece, tá? Não fala mais, por mais comum. Nossa, professor, isso aqui já tá, né, encurtido no meu eu só falo dessa forma, tira, tá? Desapega dessa forma, ó, namora com. E o adequado, a partir deste momento, namora essa moça, namora ela, tá? Então, não namora com ela ou com ele, ou seja lá, com quem for. Namora ele, namora ela, namora alguém, ok? Grava, pessoal. Próxima, segunda pegadinha. Nós que trabalhamos com pessoas, às vezes engolimos sapos. Isso é direto, né? Toda hora, né? A gente tem, não só trabalhando com pessoas, mas na vida a gente tem que engolir sapos. Engolir sapos. Então, a forma adequada, a gente na hora de falar acaba, né, usando de maneira inadequada sem perceber, né? A gente, né, fala rápido e não se dá conta. Então, aqui, ó, deixa eu grifar para você, engolimos, não. Engolimos sapos, somos obrigados, né, a aceitar certas coisas que a gente não concorda, que a gente fica desgostoso, infeliz, triste. Então, claro que o engolir sapo está no sentido conotativo, dando um outro sentido de, né, coisas, chateações, né, que a gente tem que aguentar ao longo da vida e principalmente quando lidamos com pessoas, ok? Então, engolimos, não engolimos sapos, né? Às vezes a gente na hora da fala acaba cometendo esse equívoco sem perceber. E aí, não, poxa, mas como é mesmo que eu falo? Aí eu acabo errando, falando errado e escrevendo errado, que é o pior, ok? Terceira pegadinha, pessoal. Encontrei bastante pessoas na festa de casamento. O bastante, pessoal, gera muita confusão, tá? Então, vamos a prestar atenção a essa explicação aqui que eu coloco no slide, ó. Se o bastante for adjetivo, ele sofre variação. Trouxeram bastantes frutas, então o bastantes aí é igual a muitas. Então, se eu puder trocar o bastante na oração por muito ou muitas, eu posso variar. Então, eu posso sim usar, mas como, professora? Posso sim usar bastantes. Então, ó, encontrei muitas pessoas. Então, pessoal, olha aqui, se eu troquei esse bastante por muitas, eu posso trocar por bastantes, tá? Então, aqui, ó, encontrei bastantes pessoas. Agora, pessoal, se esse bastante for um advérbio, ele não sofre qualquer variação. Então, quando o bastante significar só muito, eu não posso fazer as variações que eu fiz anteriormente. Então, ó, eles estudaram bastante, por isso foram aprovados no concurso. Então, aqui nesse caso, o bastante significa
muito. Então, eu não posso trocar, não pode sofrer variação. Então, resumindo, tenho bastante lá. Professora, não sei como usar. O que eu faço? Troca. Se couber nessa troca muitos e muitas, eu uso bastantes. Caso contrário, professora, eu só pude trocar por muito, a forma invariável, o advérbio muito, esse bastante não vai sofrer variação alguma, ele permanecerá bastante. Portanto, nesse enunciado que eu coloco, encontrei muitas pessoas, encontrei bastantes pessoas na festa de casamento. Então, como eu pude trocar por muitas, ou que seja por muitos, eu devo usar bastantes. Agora, se na oração só deu para trocar por muito, permanece apenas o bastante, ok? Então, grava. Isso é muito comum, muito frequente em questões de concurso, no dia a dia, a gente fica na dúvida de que forma usar. No início, para e pensa, né? Eu vou trocar pelo quê? Muitas e muitos? Bastantes. Muito apenas? Coloco só o bastante, ok? Tudo bem, pessoal? Vamos à próxima, quarta pegadinha. Olha aqui. Ontem fizeram, uma coisa feia de falar, fizeram 3 anos que nos conhecemos. Guarda, pela última vez eu espero, o verbo fazer, no que se refere, se tiver como referência um tempo, né, uma indicação de tempo, um tempo decorrido, é impessoal. Professor, eu já ouvi muito falar nesse tempo, né, nesse verbo impessoal, nessa ideia do impessoal. Significa que ele permanecerá sempre na terceira pessoa do singular. Será errado usar a forma terceira pessoa do plural. Então, ontem, olha aqui a forma, ontem fez 3 anos que nos conhecemos. Então, resumindo, a regra é a seguinte, pessoal, olha aqui, deixa eu colocar. Se o verbo fazer tem como referência um tempo, 3 anos, 10 anos, 2 dias, 1 mês, esse verbo fazer é impessoal. Ou seja, o que é impessoal, professora? Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Minha letra tá horrível aqui, mas acho que dá para ler, ó. Singular. Ok, pessoal? Então, sempre que você ouvir a partir de agora, o verbo é impessoal. Já sei, a professora explicou que o verbo permanecerá na terceira pessoa do singular. E no que se refere ao verbo fazer, quando indicativo de tempo decorrido, ele sempre permanece no singular. Por mais que sejam 3, 10, 1 milhão de anos, não importa. Sempre ficará na forma, na conjugação da terceira pessoa do singular. Então, ontem fez 3 anos que nos conhecemos e não fizeram, completamente errado, ok? Próxima, espero que tenham entendido. Quinta pegadinha. Essa eu ouço muito, ouço nada, eu leio muito aí, né, com muita frequência. Se a senha cadastrada com sucesso. Professor, o que há de errado? Pessoal, pensa comigo, se a senha foi cadastrada, lógico que com sucesso. Não tem uma senha cadastrada com insucesso. Deu errado. Então, deu errado e não cadastrou porcaria nenhuma, tá certo? Então, mais um exemplo de redundância, de pleonasmo vicioso tão frequentes no nosso cotidiano. Então, professora, faço o quê? Senha cadastrada. Se ela foi cadastrada, significa que teve sucesso. Lógico, né? Tá lá no sistema e eu posso usar corretamente essa senha, né, de forma adequada e sempre que eu precisar. Então, esse senha cadastrada com sucesso, se não tivesse o cadastro, né, naturalmente não teria o sucesso. Então, fica uma coisa, né, um vício, uma redundância desnecessária. Não existe senha cadastrada com insucesso, que deu errado. Se cadastrou, deu certo. É óbvio, né, uma lógica aí que a gente tem que ter e evitar esses tipos de redundâncias, desses vícios, né, que nós usamos ali todo santo dia, não só nós, mas também esses sites aí em que a gente cadastra o tempo inteiro. Então, você percebe
percebe que muitas vezes essas redundâncias, esses vícios, né, esses pleonasmos viciosos passam a fazer parte do nosso dia a dia de forma incorreta, ok? Então, atenção. Pegadinha 6. Dá-se aulas particulares de português. O que acontece? O verbo dar aqui está na voz passiva. Tudo bem, passiva sintética. O que eu faço, professora? Procura nessa oração o sujeito simples ou determinado. Então, quem é o sujeito da oração? Aulas particulares de português são dadas, ok? Então, a forma adequada aqui é dão-se aulas particulares de português, já que, deixa eu te mostrar aqui, se nós temos aulas particulares de português como sendo o meu sujeito, certo? Sujeito simples ou determinado. Se esse sujeito simples ou determinado está no plural, aulas, o verbo naturalmente também terá que ficar no plural, ok, pessoal? Cuidado, hein? Cuidado na hora de usar essa forma passiva sintética, o verbo mais a partícula ser, no sentido de antes de escrever, antes de falar, perceba quem é o sujeito dessa oração. Se um sujeito singular, dá-se qualquer coisa. Agora, se são aulas de língua portuguesa, dão-se aulas de língua portuguesa. Beleza? Vamos lá. 7ª e última pegadinha e a nossa série se finaliza aqui. Manter o mais absoluto sigilo. Professora, como assim, né? Mais um exemplo de pleonasmo vicioso e de redundâncias tão comuns à nossa língua. Então, manter absoluto. Se é absoluto, é mais do que tudo, concorda? Então, não tem por que usar mais absoluto, sigilo, como tantas vezes eu fiz uso, você, todo mundo, e a gente ouve ali, né, como sendo o correto. É uma redundância, é uma repetição desnecessária. Então, se é absoluto, é maior que tudo, é mais que tudo. Então, não preciso repetir a ideia já encurtida, já dentro do termo absoluto, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Deixa eu grifar algumas coisinhas. Então, professora, o mais é uma redundância, tá? Porque absoluto já tem a ideia de mais, tá? Então, se é absoluto, é tudo, ok? Então, não preciso reforçar a ideia, ser redundante e repetitivo usando o mais. Basta falar, manter absoluto, sigilo é o adequado, ok? Então, ó, pessoal, espero que tenha entendido, tá? Principalmente essa questão das regências, né, dos pleonasmos viciosos que tanto fazemos uso no dia a dia e com certeza, acredito eu, que eu tenha ajudado ali de alguma forma você a perceber esses erros, né, tão cometidos e tão frequentes, não só cometidos por você, mas por grande maioria a gente ouve frequentemente dessa forma, ok? Mais uma vez, de coração, espero que eu tenha ajudado você a perceber esses equívocos e evoluir de alguma forma, entender a forma correta e adequada para sempre aí crescer e brilhar nos concursos e na vida, ok? Muito obrigada pela atenção.